paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, também. Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas. E nos finais de semana, sábado e domingo, reprises dentre as 5 lives que são ministradas no decorrer da semana, nós sorteamos quais serão reprisadas nos finais de semana, no sábado e no domingo, que é mais uma forma do Senhor testificar uma palavra ao seu coração e você de segunda a segunda ter a palavra do Senhor nosso Deus alcançando o seu lar, o seu comércio, o seu veículo ou o seu coração, aonde for que você esteja. Estamos dando aqui continuidade à igreja através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Conosco não é diferente, estamos aqui servindo como canal, como instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações. Então deixe nos comentários o seu primeiro nome, município, estado ou o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, levando o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, e todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Então, o Clóvis de Campos dos Goitacazes e o Dimes de Manaus, Amazonas, sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início aqui à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam de receber uma palavra do Senhor nosso Deus para estar aumentando a sua fé. O Wander de São Paulo também seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, transbordando junto com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para transformar, libertar e edificar
todas essas vidas que estão ligadas conosco através dessa internet, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada vida onde essa live alcançar. Que elas venham seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, colocando verdadeiramente à prova e testificando, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Todos vejam a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas, para que todos possam ser ainda mais exaltados, para que todos venham ser ainda mais abençoados e exaltar ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei formando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes, não somente por palavras. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual. Pois lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, mesmo quando nossos templos físicos inaugurarem na sua região. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Primeiro o rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. São os primeiros a estarem aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o livro sorteado de Neemias, que possui 13 capítulos. Livro de Neemias, que possui 13 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado nessa live. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Livro de Neemias, capítulo 3. Neemias, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, Neemias, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Neemias, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Basta você deixar aí nos comentários seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. São 3 informações que não levam risco nenhum para a sua segurança, mas demonstra que você está aqui para interagir, para participar, para receber a verdadeira palavra do Senhor nosso Deus em seu coração. Vamos aqui à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. Se você quiser receber orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta estar seguindo ou se inscrevendo em nossas igrejas virtuais, ministérios e canais. Pois lembrando que a Bíblia Sagrada, ela também é formada de números, como já foi comprovado aí pela inteligência artificial, que a palavra do Senhor nosso Deus, as Escrituras Sagradas, ela também é composta de números. Aquilo que a gente já vem afirmando a vocês há mais de 2 anos na internet, agora a inteligência artificial comprovou aí matematicamente que verdadeiramente a palavra do Senhor é letras, cores e números, e que é importante haver verdadeiramente a interação com todas essas
participações para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vamos à ministração de mais uma oração. O Gilson Batista de Salvador, Bahia, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, através dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, as transformando e capacitando para que possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos dar início à ministração no livro de Neemias, capítulo 3, do versículo... Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 7 para logo mais estar recebendo mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Do versículo 26 ao versículo 32. Neemias, capítulo 3, do versículo 26 ao versículo 32. E os servos do templo, que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta, e até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 aqui do livro de Neemias, vemos cada um do povo ali se prontificando para reparar a parte do muro da qual constituía no seu território. E aqui nós vemos como que é importante verdadeiramente todos estarem em um só propósito. Porque de que adianta um reconstruir um muro no seu território, mas o território do lado estiver com o muro aberto? Por isso que aqueles que estão em Cristo Senhor Jesus, não tem essa história de não, o irmão está pecando, mas aí é problema do irmão. O irmão, Deus é quem vai julgar. Ah, aquela igreja ali tá todo mundo indo em direção à condenação, mas quem disse que isso é problema meu? Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, pois aquele que verdadeiramente ama ao seu irmão não é só por palavras e sim por atitudes, se posicionar instruindo de acordo com a palavra, não de acordo com a sua opinião, com o que você acha, pensa ou imagina, mas sim de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus, aquilo que é o melhor para o irmão, para que todos nós juntos, em um só propósito, venhamos verdadeiramente reconstruir um relacionamento firme, fiel e forte com nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Pois infelizmente, como está a situação das igrejas hoje em dia, estão cada vez mais e mais afastados do verdadeiro amor. Por causa de quê? Por causa da iniquidade que se multiplicou. Então é muito importante que nós venhamos a voltar ao primeiro amor, guardar e praticar aquilo que o Senhor Jesus, com alto preço, conquistou para cada um de nós, e nos cobra e nos recompensa de acordo com a nossa capacidade, de acordo com as nossas obras. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. O Senhor Jesus foi claro que é possível adorar ele em vão se for com base nos preceitos dos seres humanos. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para o seu coração. Rebanho bendito par, de número 10, e rebanho bendito ímpar, de número 9, é o próximo a estar recebendo uma palavra do Senhor para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. É o Espírito Santo de verdade que nos capacita, quem nos instrui e nos guia. E todos vocês também podem ser assim como nós, manusear a palavra do Senhor Deus com alegria e muito bem para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Tanto é que eu estou aí lançando os 12 livros para que vocês sejam instruídos no princípio, naquilo que é necessário, os seus alicerces, a sua rocha
verdadeira pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para que vocês também venham ser usados como vaso de honra do Senhor nosso Deus, venham ser bem-aventurados e prosperar aonde quer que colocarem a planta dos seus pés, pois tudo que está aqui nesse mundo, nada nós iremos levar, mas verdadeiramente o essencial é que mais e mais vidas possam alcançar a presença do Senhor nosso Deus, já nessa vida, com alegria, receber a morada, ser morada dele, e no mundo por vir, a salvação e a vida eterna livre. Então acompanhem sempre nossas lives, compartilhem para aqueles que precisam e necessitam, estejam atentos sempre às novidades, entre em contato conosco através do privado e peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região. E o próximo livro de Salmos, que possui 150 capítulos. Livro de Salmos, que possui 150 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. E aos sábados e domingos temos reprises de nossas lives, né, casa só nessa rede social aqui, e temos reprises. Então sigam e se inscrevam em todos os nossos perfis, nas 7 principais redes sociais que nós estamos. E o próximo livro a ser ministrado de Salmos, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Salmos, capítulo 142. Salmos, capítulo 142, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, livro de Salmos, capítulo 142. Salmos, capítulo 143, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Salmos, capítulo 143. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e se tornar uma igreja viva, sal e luz do nosso Senhor Jesus, onde quer que você estiver. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Oração de número 7, e escolha o seu número de 1 a 7 para logo mais nessa live você ter mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa, bendita e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco, que receberem com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós, sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e sejam revestidas e protegidas com o manto dos poderes que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A partir de 1h12 da madrugada, iremos responder essa sua pergunta, abençoado. Se eu esquecer no final, você repete ela aí, para nós podermos estar respondendo as suas dúvidas. Lembrando, basta deixar o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou o seu país também, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. Vamos aqui à ministração, no livro de Salmos, capítulo 142, do versículo 1 ao versículo 7. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Onde olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Glórias ao nosso Senhor, Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 142 aqui do livro de Salmos é importante para a gente ver aqui como que quando olha ao redor para essa terra, para esse mundo, buscando refúgio, buscando alívio, buscando consolo,
nunca encontra. Mas quando nós reconhecemos verdadeiramente que o Senhor nosso Deus é aquele que está lá por nós em todo e qualquer momento, quando nós estamos verdadeiramente com o coração entregue a Ele, pois devemos estar sempre afirmando e lembrando a presença do Senhor em nossas vidas. Não porque Ele precisa disso, mas sim porque nós precisamos. Porque se o nosso olhar estiver apenas para o que acontece nesse mundo, para as ruindades que acontecem, para as injustiças, para as vezes que as pessoas ou algum elemento, alguma atividade, alguma circunstância tente de alguma forma abalar a sua fé, a sua confiança, você recorde que a sua confiança, a sua fé não pode ser abalada, porque ela tem que estar construída no lugar certo. Ah, Milena, minha fé não estava construída no lugar certo e acabou sendo abalada. Como eu posso fazer verdadeiramente para construir a minha fé no lugar certo? Então, examinem com muita atenção a palavra do Senhor nosso Deus. Está vindo aí os 12 livros justamente para instruir todos vocês nisso, para que vocês possam estar sendo igrejas vivas, sal e luz, para que mesmo em meio às tribulações, às perseguições e às dificuldades nessas vidas, vocês possam estar sempre encontrando conforto aos braços do Pai, para que o Senhor nosso Deus possa estar sempre instruindo você no melhor caminho. Que por mais que você passe por espinhos, você virá a frutificar, a florescer e a prosperar, para que a honra e a glória do Senhor nosso Deus seja ainda maior na sua vida. Como o Senhor prometeu lá no livro de Ageu, capítulo 2, a glória da segunda casa, porque a primeira foi eliminada por causa da rebeldia, mas agora o Senhor estaria levantando a segunda, e com o seu povo em obediência à sua palavra, Ele verdadeiramente estaria ali tirando eles daquele lugar de desonra e os colocando em lugar de honra. Então é bom que mesmo quando o Senhor nos tire da desonra e nos coloque na posição de honra, devemos continuar reconhecendo a presença dele em nossas vidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, por isso que eu fico olhando para todos os lados aqui, para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso, com essa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder encontrar o vídeo salvo para mais honra e glória ao Senhor Deus. E a partir de meia-noite, a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas nos comentários. Pois lembrando que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Então é sempre muito problemático esse povo que fica tirando de contexto a palavra do Senhor Jesus, fica tirando de contexto as palavras das Escrituras Sagradas e criam os dois extremos. Um fica colocando a mão em dinheiro de oferta e de dízimo que não tem autoridade. Em compensação, o outro que não tem autoridade, mas também fica se fazendo tentando parecer bom samaritano, não pega oferta e dízimo e fica colocando fogo na lenha daqueles que recebem oferta e dízimo. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado aquilo que está escrito. E a partir de 1h12 da madrugada a gente pode dissertar mais sobre esse assunto. Basta você deixar aí seu primeiro nome, município e estado nos comentários. E agora eu estarei apresentando uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, para todos vocês. Prestem atenção, pois será passado algumas bases da Bíblia Sagrada. Anote e examine versículo por versículo, pois tudo que a gente traz aqui, a gente traz respaldo nas Escrituras Sagradas, para que vocês não sejam enganados nem confundidos em hipótese nenhuma. E deixando bem claro que eu não sou responsável aqui pela igreja, tá bom? Eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou filha do sacerdote e apóstolo desse ministério, mas eu não estou aqui porque eu sou filha dele, sim porque verdadeiramente eu examinei as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo de verdade me capacitou para que eu possa estar agora levando a palavra do Senhor a todos aqueles que precisam e necessitam. Então prestem atenção agora na mensagem que eu vou reproduzir do nosso sacerdote e apóstolo. Anotem cada versículo que ele cita na mensagem e vão lá examinar. Atos 17, versículo 11. A igreja nobre que ouve e examina antes de tomar qualquer posicionamento, antes de trazer qualquer afirmação. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote.
Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao Senhor Jesus. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar alguma das bases da Bíblia Sagrada para examinar, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pois lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão, pois são quase 30 anos de preparação para darmos início aí já há mais de 2 anos na internet, nos apresentando a todos vocês perante todo mundo. E já há mais de 2 anos nós viemos sempre afirmando a vocês que a Bíblia Sagrada também era números. E aí já está a inteligência artificial comprovando tudo aquilo que a gente veio batendo na mesma tecla, mais de 2 anos, a inteligência artificial agora afirmou a todos vocês, trazendo toda a base científica que a gente sempre afirmou a todos vocês, que não é nada por acaso, não é nada do que a gente acha, pensa ou imagina. São frutos de mais de 20 anos, quase 30 anos de estudos aprofundados nas escrituras sagradas, das diversas religiões, em diversos idiomas, para que pudéssemos verdadeiramente nos posicionar agora com integridade e profundidade de conhecimento e o entendimento que é superior ao conhecimento, para que vocês possam colocar à prova tanto a nós quanto a qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Nessa rede social que você também encontra na descrição da live o link para a playlist com as nossas mais de 100 denúncias no meu canal @MileOfertadim, onde são desafios que nós fazemos em que estamos questionando práticas que a liderança religiosa que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada hoje em dia incentiva as pessoas a fazerem e a Bíblia Sagrada afirma que não deve ser feito, ou o contrário, elas afirmam que não pode ser feito, mas a Bíblia Sagrada afirma que é necessário que seja feito. Então examinem cada uma delas e vocês podem trazer elas também para debater de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no meu canal @MileOfertadim. Então todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual. E toda live de segunda a sexta, além de orações, você estará recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para aumentar a sua fé. Próximo Rebanho Bendito Par, de número 4, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 3, a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. A partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Basta deixar o seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários.
E o próximo livro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4. Livro de Esdras, capítulo 5. E para o rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Esdras, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, continuam recebendo orações mesmo após o término dessa live, pois nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, em cada lar, comércio, veículo e coração dos benditos amados do Pai, que estiverem juntos conosco através dessa internet. Que haja o poder que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, consumindo e destruindo toda a obra da carne, do maligno ou da religiosidade, que estiver tentando de alguma forma atrapalhar ou retroceder da tua palavra, alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, nessa internet, nessa sua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes, a graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos lembrar sempre a todos vocês que você fazer qualquer afirmação sobre uma pessoa, o caráter de uma pessoa, a atividade de uma pessoa, e você não tiver como provar que a sua afirmação é verdadeira, você se enclausura no crime de injúria, calúnia e difamação, previsto nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. E se achar engraçado voltar toda a live, mesmo sendo repreendido, para falar as mesmas baboseiras, cometer os mesmos crimes, você acaba sendo enclausurado, você ganha um upgrade. Você vai acabar sendo também no crime de perseguição no artigo 147A do Código Penal Brasileiro. Então devemos lembrar que nós reconhecemos que a internet não é uma terra sem lei. Tanto é que nós estamos aí nos posicionando há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Vocês estão vendo mais alguma outra liderança espiritual por aí oferecendo dinheiro para quem mostrar que eles estão mentindo? Para quem mostrar que eles estão errados? Porque se eles realmente estão certos, tem como provar que estão certos? Por que não se posicionam? Por que não examinam as obras e os frutos e se posicionam como o Senhor Jesus e os seus apóstolos e os seus discípulos faziam? Então vamos examinar sempre com muita atenção e cuidado, porque nós não estamos aqui de brincadeira. Então não fique brincando achando que se esconde através da internet, num perfilzinho que você não coloca nem o seu nome direito, porque nós somos capazes de encontrar vocês também na vida real. Reconheçam, a internet é uma parte do nosso mundo. Não é um mundo imaginário de ficção, de científica. Não é isso. É sim um mundo do qual possui leis, possui regras, que não é só da parte do Senhor Deus, mas sim da parte do ser humano também. E como está escrito lá em Romanos capítulo 13, queres, pois, não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Se tem tanta certeza e tem como provar alguma ilegalidade da nossa parte, por que não faz um desafio? Porque o advogado mais incompetente ganha uma causa dessa na justiça. Agora, se for o contrário, se você não conseguir provar nada, e aí, pelo contrário, a gente provar a nossa inocência e provar que está havendo uma injustiça, saiba que o juiz te faz pagar no mínimo o dobro por você ter feito perder o tempo dele. Pois lembrando a todos vocês que nós temos 6 meses para processar criminalmente e até 3 anos para processar por danos morais. Então, ou vocês se posicionam, criam caráter e parem de ficar achando que isso aqui é brincadeira, ou então vocês vão acabar tomando um processo quando menos esperar. Ah, Milena, tá escrito para não levar os irmãos a juízo. Não, o Senhor Jesus falou para que você resolva com o seu irmão antes que ele te leve a juízo, porque você não vai sair até pagar o último centavo. Então vamos examinar a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao próximo livro a estar sendo ministrado nessa live, Rebanho Bendito Par, de número 8, e Rebanho Bendito Ímpar, de número 7, a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Josué. Eu não ministrei ainda o livro de Esdras.
Vamos aqui à ministração do livro de Esdras, deixando bem claro, se a panelinha de incompetente não parar ali nos comentários, saiba que vai acabar tomando os prints do processo, pois a gente bate print de tudo que vocês comentam aí. Então nem adianta também apagar depois. Então ou vocês se arrependam, ou pelo menos fica quieto e continua ouvindo a palavra do Senhor Deus, ou se retire da live, ou então vai acabar tomando um processo sem necessidade nenhuma, porque foi usar da sua palavra de maneira vã. Tinha uma autoridade da qual te foi constituída como cidadão brasileiro e do qual você assinou os termos da rede social ao entrar nela. Então vamos estar sempre atentos e vigiando com muita atenção e cuidado. Vamos aqui à ministração no livro de Esdras, capítulo 5, do versículo... Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Vamos ao livro de Esdras, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador da Quem do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhes mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário, e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta de Tatenai, o governador da Quem do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dário toda a paz. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 aqui do livro de Esdras, demonstra com todas as letras como que é importante que quando o Senhor está verdadeiramente na obra, presente na obra, vem as aflições, vem os enviados do inimigo tentando de alguma forma impedir, atrapalhar, atrasar ou retroceder da palavra do Senhor se cumprir na vida. Agora é necessário que o povo tenha um posicionamento. Aqui nós vemos o povo do Senhor Deus amparado não só na palavra do Senhor, como também nas leis das autoridades políticas também, pois eles estavam ali debaixo da autoridade de um rei também. Então é necessário que a gente saiba, que vocês já sabem, né, que aqueles que nos acompanham já sabem que nós também estamos interagindo aí na política. Todos os deputados federais, todos os senadores têm conhecimento de nós, das nossas obras, para que vocês possam estar sempre interagindo e participando. Então fale com as autoridades políticas da sua região, para que eles possam verdadeiramente levar um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. Pois estamos aqui para trazer o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o salário, como é mandamento do Senhor Jesus, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 7, e todos os necessitados têm acesso a comer, beber, dormir, vestir e calçar, todos têm oportunidade de pregar, desde que preguem 100% a palavra do Senhor nosso Deus. Pois estamos aqui para cumprir como está escrito e nos ajuntar. Mateus, capítulo 12. Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Para interagir conosco nos comentários e participar das lives, deixe seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para que a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor possa alcançar cada vez mais e mais corações. Vamos aqui agora ao livro de... Vamos aqui agora ao livro de Josué, que possui 24 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de Josué, capítulo... Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. 11. Josué, capítulo 11, é o próximo para o rebanho bendito par, de número 8. Josué, capítulo 11. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7... livro de Josué, capítulo 12, para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7, pois daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Como está escrito em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Qualquer mensagem que tiverem passado, não tiverem conseguindo anotar, querem escutar novamente alguma ministração, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet.
Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou o seu país também, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja o poder que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar com essa sua igreja virtual, @igrejas benditas. E essas vidas que receberem com alegria, recebam a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para elas alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Preste atenção. Vamos aqui à ministração. No livro de Josué, capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 12. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles as águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada, e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e Azor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu à espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 11 aqui do livro de Josué, vemos que quando colocamos a nossa confiança, nossas forças, a nossa base naquilo que é da parte dessa terra, daquilo que é temporário, acaba sendo cada vez mais e mais a consequência das nossas ações, crescem cada vez mais e mais, e certo momento sempre chegam. Pois aqui nós vemos o povo do Senhor, que não estava confiando na sua própria força do seu braço, pois o próprio Senhor foi bem claro: olha só, não temas, porque eu vou entregar eles na mão de vocês. Para que nós venhamos a reconhecer o agir do Senhor nosso Deus, que supera qualquer limite do ser humano, para que nós possamos, ao examinar as suas escrituras e colocar ela em prática, venhamos verdadeiramente se tornar a sua igreja viva, sal e luz, e que através de nós ele seja ainda mais exaltado, né, mais engrandecido. E todos aqueles que tinham as suas forças em algo que era desse mundo, nas suas fortalezas, nas suas riquezas, na sua fama, no seu poder, acabassem verdadeiramente cada vez mais e mais vendo a honra e a glória do Senhor nosso Deus, de forma que ao eles reconhecerem a verdadeira presença, a verdadeira palavra do Senhor nosso Deus, pudessem reconhecer que verdadeiramente é um Deus cujo nome é Senhor. Aqui nós vemos como o Senhor nosso Deus exalta o seu povo e abate aqueles que cometem atrocidades e pensam que vão pagar em vão, vão ficar em vão. Então é necessário examinarmos as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem costume, sem religiosidade, e agradecer ainda mais o nome do nosso Senhor. Vamos ao próximo rebanho bendito par de número 2, rebanho bendito ímpar de número 1. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Deixe no comentário o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado ou o seu país. E a partir de 1h12 da madrugada, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas.
E o próximo livro de Números, que possui 36 capítulos. Livro de Números, que possui 36 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. Livro de Números, capítulo 28. Números, capítulo 28, para a meditação do rebanho bendito, parte número 2. Livro de Números, capítulo 28. E para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Números, capítulo 29, para a sua meditação. No começo da live foi explicado por que rebanho, por que bendito, por que ímpar e par. Em algumas redes sociais, você encontra essa live salva. Você vai poder voltar e examinar versículo por versículo também de todas as bases da Bíblia Sagrada que nós apresentamos para provar que tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é sempre firmado na palavra do Senhor nosso Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Mas antes da oração, pois a Bíblia Sagrada também é feita através de números, como a inteligência artificial aí já comprovou todos vocês. Basta pesquisar aí como a IA Grok respondeu sobre temas relacionados à Bíblia Sagrada, à palavra do nosso Senhor Deus, como ela encontrou toda a numerologia nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus. E antes de ministrarmos a oração, eu estarei apresentando para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, para que vocês possam se tornar uma bênção aí na sua região e ser muitíssimo abençoado. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira,
nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Aguardo todos vocês lá. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar alguma parte, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social que você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima, ou então também pode entrar em contato conosco através do privado, tirando suas dúvidas também, para mais honra e glória ao Senhor Deus. Daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada, que eu estarei interagindo com vocês nos comentários. E o Aquiel de Itápolis, São Paulo, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça da Igreja do nosso Senhor Jesus. A partir de 1h12 a gente responde a sua pergunta, abençoado? Vamos aqui à ministração. Já ministrei a oração, não ministrei. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Não, vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua boa e verdadeira palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar, para que possam receber e reconhecer a tua verdadeira verdade e se tornarem igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor Jesus, para que venham ser verdadeiramente gratos e demonstrar em obras, em frutos e em cada área de sua vida quem é o Senhor de suas vidas, para exaltar e bendizer ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus por Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui à ministração. No livro de Números, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 7. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado, para mais trazer a seu tempo determinado. Dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada, que ofereceis ao Senhor dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares amassada, com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É o holocausto contínuo instituído no monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 28 aqui do livro de Números, vemos o povo ali constantemente oferecendo algo que lhe custasse ao Senhor nosso Deus, pois aqui ia muito mais além de valor, e sim ia do tempo, da dedicação, da intenção com que a pessoa verdadeiramente, todo dia, reservava um momento para ir lá adorar ao Senhor nosso Deus. Então é isso que nós precisamos estar alertas e muito atentos. As pessoas ficam sempre focando em valor, em valor, em valor. Mas o que nós temos de mais valioso é o nosso tempo. Porque o nosso tempo que nós temos já nessa vida e no mundo por vir, a eternidade, foi pago com um preço altíssimo, que é o sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então é importante nós reconhecermos o valor naquilo que não tem preço nesse mundo que pague. Estarmos constantemente buscando a presença e a palavra do Senhor nosso Deus em nossas vidas, em nosso lar, comércio, veículo ou residência. Pois nós temos aqui o nosso novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro, em que basta você provar na Bíblia Sagrada que um só dos 7 foi anulado ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Número 1, ofertas. 2, sacerdote. 3, receber a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa, sua moradia, por outra pessoa.
4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradias, para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Para que vocês vejam que a gente não brinca em nada aqui. A gente sempre afirma. Alguém acha o contrário? Então aceita o desafio e prova. Quem não conseguir provar, paga o valor em dinheiro. Com base na Bíblia Sagrada, exatamente. E o último rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5, a estarem recebendo a palavra do Senhor. Escolha o número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor, para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O livro sorteado foi o livro de 2 João, que possui um único capítulo. 2 João, capítulo 1, e único, para meditação do rebanho bendito par, de número 6, e do rebanho bendito ímpar, de número 5. Livro de 2 João, capítulo 1, e único. Vamos aqui à ministração no livro de 2 João, capítulo 1, e único, do versículo 5 ao versículo 11. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de 2 João, por mais que seja um capítulo único, de um único livro, e seja relativamente curto, traz muita mensagem importante aqui para a nossa vida, pois ele já começa exortando ali sobre a demonstração do amar, em cumprir o mandamento do Senhor nosso Deus. João capítulo 13, palavra do Senhor Jesus: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele nos ama através de atitudes. Ele se fez carne, se fez homem, se deu a sua vida por amor de nós. E da mesma forma nós devemos demonstrar o Senhor de nossas vidas e demonstrar o amar ao próximo através de nossas atitudes. Pois aqui o apóstolo João também alerta sobre os espíritos enganadores do anticristo que já estavam operando naquele mundo, que não haviam conseguido permanecer no meio dos apóstolos, porque os apóstolos eram luz e incomodavam as trevas. Então a igreja tem que voltar a ser sal e luz, para incomodar esses 4 espíritos lá de Apocalipse, capítulo 16, do versículo 12 ao 14, que infelizmente estão congregando na maior parte das igrejas. Eles fazem sinais, fazem milagres, prodígios e maravilhas, mas não tem parte com o Senhor nosso Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus afirmou que era melhor você perder algo dessa terra do que a sua vida eterna, a sua salvação, você vier a perder ela. E aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo João, no final deixa bem claro sobre a comunhão entre aqueles que estão em Cristo Senhor Jesus e entre aqueles que estão nas trevas. Que não pode haver essa comunhão. É necessário que estejamos juntos, mas não misturados. Porque quando você dá as boas-vindas àquela pessoa, quer dizer que você está compactuando com as obras que ela tem. Então é necessário a gente examinar sempre as obras e os frutos e nos posicionar, repreendendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor nosso Deus. Sendo igrejas sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado nessa madrugada, que será uma meditação para todos nós nessa live. O livro sorteado de 1 Reis, que possui 22 capítulos. Escolha o número de 1 a 12, de 1 a 7, para que você esteja recebendo mais uma palavra do Senhor ao seu coração daqui a pouco. E o livro de 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20, é uma palavra do coração do Senhor nosso Deus para todos nós nesta madrugada. Livro de 1 Reis, capítulo 20. Todos aqueles que quiserem continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, saibam que o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, o responsável por esse ministério do nosso Senhor Deus,
Ele ora toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, por todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Próxima oração a estar sendo ministrada para levar a palavra verdadeira do Senhor nosso Deus a seus corações. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E que através do poder que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, transformando e protegendo cada coração que receber com alegria a tua boa palavra, toda obra do espírito da carne e do espírito imundo venha ser envergonhado e teu santíssimo nome ainda mais engrandecido em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa internet for capaz de alcançar. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 20, do versículo 31 ao versículo 37. Então lhe disseram os seus servos: eis que temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco sobre os lombos e cordas à roda da cabeça e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então se cingiram com pano de saco pelos lombos, puseram cordas à roda da cabeça, vieram o rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, poupa minha vida. Disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens tomaram isto por presságio, valeram-se logo dessa palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad. Ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad saiu a ter com ele, e ele o fez subir ao carro. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou a teu pai, eu tas restituirei. Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. E eu disse a Acabe: com esta aliança te deixarei livre. Fez com ele aliança e o despediu. Então um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor: esmurra-me, mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse: visto que não obedeceste à voz do Senhor, eis que, em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta, outro homem lhe disse: esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 20 aqui do livro de 1 Reis, vemos que algo tão simples, quando o nosso coração não obedece, a consequência logo vem. Ah, não tem nada a ver. Ah, podia ser diferente. Eu achei que poderia fazer melhor de uma maneira diferente. Então, antes de pensar naquilo que nós achamos, na nossa vontade, devemos apenas obedecer ao mandamento do Senhor nosso Deus. Pois quando Ele manda, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Por mais que não seja necessário que nós venhamos a saber, que Ele venha nos dar satisfação. O que nos importa é obedecer, para que Ele possa verdadeiramente começar a agir ao favor daqueles que o amam, daqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. Isaías 64, versículo 4. O Senhor trabalha a favor daqueles que o amam, esperam nele e o temem na sua palavra, para mais honra e glória a ser Deus. Escolher agora o seu número de 1 a 7 para que você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Neemias capítulo 3. Neemias capítulo 3, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 7, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 142. Salmos, capítulo 142, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Josué, capítulo 11. Josué, capítulo 11, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3,
vai meditar no livro de Números, capítulo 28. Números, capítulo 28, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20, se você escolheu o número 2. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Cláudio Henrique, do Distrito Federal, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça da Igreja do nosso Senhor Jesus. Lembrando a todos vocês, vão deixando nos comentários o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado, para estar interagindo conosco, participando da live e tirando suas dúvidas. Então, por enquanto, muita atenção. Todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, de alma, de espírito, em sua vida. Declare agora nos comentários. Escreva assim: eu, coloque seu nome, eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. Vou repetir. Eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta a seguinte passagem da Bíblia Sagrada. Livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. E assim que você lê em voz alta essa passagem da Bíblia Sagrada de joelhos, no seu quarto, no secreto, declara em voz alta a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. Milena, não consegui anotar muita coisa, não dá tempo de eu fazer agora, me ajoelhar, ler essa passagem da Bíblia Sagrada. Essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar para pausar, ir lá, diminuir a velocidade caso necessário e seguir manualmente. Mas lembre-se de voltar aqui nos comentários e confessar em público. Mateus capítulo 10, palavra do Senhor Jesus. Aquele que confessar ele em público será também reconhecido perante o Pai e os anjos. Mas aquele que o negar perante o público também será negado perante o Pai e os seus anjos. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Para nós agora estarmos tirando suas dúvidas, interagindo com vocês, deixe seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários, como o Aquiel de Itápolis, São Paulo, perguntou: a alma dos cachorros ou outros animais vão para um reino diferente do nosso? Então vamos lá, abençoado. Tudo que é referente aqui a essa terra, a essa carne, a essa vida, perece, não tem promessa de eternidade, de salvação, de vida eterna livre. Por mais que seria maravilhoso imaginar um reino dos céus cheio de cachorrinhos de animaizinhos fofos, seria uma maravilha. Mas o tempo deles é aqui nessa terra, nesse mundo. Por isso que é importante que o Senhor Deus mandou que nós venhamos cuidar de todos eles com carinho. Até mesmo do nosso inimigo, nós devemos cuidar dele, para que possamos verdadeiramente cumprir a palavra e o mandamento do Senhor nosso Deus e demonstrar em nossas obras, nossos frutos, a bondade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus. E aqui o abençoado havia feito outra pergunta. Antes, pausa para a hidratação. Gratidão, Senhor Deus. E aqui o abençoado havia perguntado, cadê?
Sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nós lembrando que nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurados, Marcos, está aqui presente também com todos vocês, tentando aqui achar o comentário, para mais um glória ao Senhor Deus. Vão deixando aí suas dúvidas, perguntas, mas é necessário, só iremos responder aqueles que tiverem deixado seu primeiro nome, seu município e seu estado aí nos comentários, como o Vander de São Paulo. Vander de São Paulo, cadê o comentário dele, gente? Ele apagou ou o quê? Não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir para mais honra e mais glória do nosso Senhor e... aqui achei. Salvador Senhor Jesus Cristo. Ele perguntou: só uma dúvida. Me falaram que Salmos não tem capítulo. Por ser salmos, não salmos. Mencionei só por curiosidade. Não foi com o intuito de falar que A ou B está errado ou certo. E o nosso sacerdote vai responder você, abençoado. Bom, abençoado. Salmos, como qualquer outro livro da Bíblia Sagrada, todos eles numerados. Todos. Seja Salmos, qualquer até o livro de João. Ali é muito forte realmente. Até o livro de João. Certo? De Gênesis até o livro de João, todos eles numerados. Isso agora, eu antes falava, né, porque eu tinha certeza, porque eu tinha estudado quase 30 anos. E agora a inteligência artificial que está entre as maiores do mundo, ela concorda comigo também. Na verdade, ela concorda comigo, porque eu fui primeiro do que ela, entendeu? Exatamente. Eu afirmei que a Bíblia Sagrada todinha, ela é números, matemática. Basta vocês jogarem na barra de pesquisa da internet aí a Grok, o que ela fala sobre a Bíblia Sagrada. Então, vocês vão ver um monte de vídeo aí, que fala justamente sobre a oração, que a gente vem falando o tempo todo de vocês. Ó, gente, a oração é número, oração tem um procedimento, oração tem um protocolo, oração não é do jeito que estão falando nem não. Orar e oração, pedido, clamar, invocar, cada uma coisa diferente. A gente vem falando o tempo todo. Agora tá a inteligência artificial afirmando a todos vocês, para que vocês vejam que a gente não fala nada daquilo que não temos certeza e como provar realmente. Tanto é que a inteligência artificial, ao examinar as escrituras sagradas, encontrou tudo aquilo. E a inteligência artificial, ela examinou, não foi porque ninguém colocou lá dentro dela para poder examinar. Exatamente. Não, tá? Ela examinou porque eu falei, aí ela filtrou e foi lá e foi conferir. Aí ela viu que eu estava certo, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. E o abençoado lá do Distrito Federal, cadê? O Cláudio Henrique do Distrito Federal perguntou: o Espírito Santo é um anjo? O Espírito Santo, ele não é um anjo assim. Agora, ele é um ser divino. Exatamente. Ele é um ser divino, não é anjo, mas é um ser divino. Ele é um arcanjo, certo? Muito forte. Com certeza. E muito forte mesmo. Tanto é que a blasfêmia contra ele, você não tem perdão. Exatamente. E abençoado, o ponto ele é um guardião da Escritura Sagrada, um guardião da Bíblia Sagrada, um guardião do Evangelho do Senhor e um guardião também de todos os dons também. É ele também, tá bom? Exatamente. Glória a Deus. O Espírito Santo de verdade, assim que ele se chama. Muitíssimo amém. E a Luana ali vai perguntar: a Bíblia tem que ser a base, não a inteligência artificial. Esse é o ponto, abençoado. A Bíblia é a base. A inteligência artificial só examinou as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus. E viu que a gente estava certo. Exatamente. Porque tudo que a gente traz aqui é com base nas Escrituras. Tanto é que a gente está oferecendo aí mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que a gente está errado ou que a gente está mentindo. Você viu? Todo mundo, há 2 anos atrás, quando eu comecei com um estudo que há mais de quase 30 anos, estudando versículo por versículo, e aí, quer dizer, eu cheguei à conclusão, olhei, né? E graças a Deus eu falei assim: é números. A Bíblia todinha é números, é matemática. Não tem mais outro. Exatamente. E aí todo mundo caçoaram de mim, começaram a falar que eu tava maluco. E resultado, o que deu agora? Aí a inteligência artificial ouviu e foi lá examinar. Foi examinar tudinho. Ela falou assim: ó, é exato. A Bíblia realmente, ela é número. Por isso que ela é a verdade verdadeira. Amém. Porque o número não tem interpretação. Não tem. O 2 é o 2, o 3 é o 3, pronto, acabou. A única interpretação que tem é no seu garrancho de caligrafia. Mas aí é o quê? Letra. Já passa a ser algo de imagem, não de números, que é exatos. Entendeu? E a Luana de Minas Gerais, seja muito bem-vinda, capaz, a graça da igreja. E faça parte conosco. Ela perguntou: por que 1 e 12? Justamente porque a Bíblia Sagrada é número. 1 tem um significado nas Escrituras Sagradas, 12 tem um outro significado nas Escrituras Sagradas, que é um significado fortíssimo. Todos eles. Gente, eu tenho algo gigantesco para poder ensinar a inteligência artificial. Eu tenho algo gigantesco para poder ensinar para ela.
Ela por um momento pegou algumas coisas assim, mas por enquanto, porque de quê? A inteligência artificial, ela não tem emoção nem sentimento. E graças a Deus, através do Espírito Santo, a gente consegue ter emoção e sentimento. Então a gente vai achar os outros números fazendo partes. Glória ao Senhor Jesus. E o Marcelo Miranda está lá em Nova Jerusalém, seja muito bem-vindo, capaz da graça e da nosso Senhor Jesus. E o Wander fez outra pergunta. Algumas denominações reconhecem Deus como ser supremo, mas não reconhecem a Trindade. Eu particularmente acredito na Trindade e particularmente seja outra história, vai, continua. Então, bom, eu posso te afirmar, você lendo só o Novo Testamento, que a Trindade são 3 seres. Exatamente. 3 seres. Um deles, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o outro é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é um ser porque ele te ensina todas as coisas. E ele é um guardião de todas as palavras do Senhor Jesus Cristo. E um guardião de todos os ministérios. É um ser que ele nos ensina todas as coisas. Foi ele que me ensinou, todas as coisas foi ele que me ensinou. É um ser mesmo, ele ensina, fala contigo. Glórias ao nosso Senhor Jesus. E justamente lá em João capítulos 14, 15 e 16, ali é aquilo que é o beabá básico para qualquer um ver, como que o Senhor Deus Pai, o Senhor Deus Filho e o Espírito Santo são três seres diferentes. São 3 seres. Eles preferem acreditar num Deus que é esquizofrênico do que reconhecer que existem 3 seres diferentes, que são um porque eles agem no mesmo propósito. Eles estão unidos em um só Espírito. Exatamente. O que a palavra de um diz, o outro não desmente. O detalhe, eu só afirmei que a Bíblia ela era números com convicção, porque ele falou para mim. Exatamente. Eu fiz as contas que negócio, isso aqui tá dando número. Ele fala, é número, isso aqui tá dando, isso aqui é número. É número até assim, ó, a Bíblia é números. Eu falei, tá bom. Eu lancei. E daí agora a inteligência artificial foi lá me ouvir, foi examinar e viu que eu tenho razão. Glórias ao nosso Senhor Deus. E a Luana, que é a primeira vez aqui, por isso as dúvidas, é muito bem-vinda, abençoada. Estamos sempre aqui pontualmente para a Amazônia Glória de Deus. Você tem que ver lá que segunda você a não vê lá. Os intelectuais, tudinho, todos aqueles que acham que sabia muito, todo mundo lá ficou todo mundo assim, ó. Que ela afirmou para eles todos, até para o dono dela, ó, não adianta, é números. Glórias ao nosso Senhor Jesus. É matemática purinha a Bíblia Sagrada. Muitíssimo amém. E nós sempre agimos aqui de acordo com aquilo que está escrito, dando oportunidade a todos vocês de interagirem, de participarem, de tirarem as suas dúvidas. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Então examine nas Escrituras Sagradas sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, em algumas redes sociais você vai poder diminuir a velocidade e anotar versículo por versículo para examinar. E dependendo da rede social, no caso dessa aqui, você encontra na descrição da live as informações necessárias para ofertar ou dizimar na sua obra do nosso Senhor Deus. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. É que nem da mesma forma, o dízimo e a oferta tá lá no número. Então, quer dizer, qualquer um juiz na hora, 100% vai fechar comigo. Que eu vou falar assim, olha o número daqui, olha aqui, ó, não tem como. E detalhe, tá? Tem situações que o dízimo chega a 30%, tá bom? Exatamente. Eu já ajudo vocês ainda, tá lá em Levítico 27. Exatamente. Entendeu? Glória ao nosso Senhor Jesus, agradeço imensamente. E em dinheiro, deixando bem claro, que esse é o valor em dinheiro. Se for em dinheiro, vai para 30%. Exatamente. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. Entre em contato conosco no privado. E só o sacerdote que pode receber. Só o sacerdote ou discípulo de sacerdote que pode receber oferta e dízimo. Exatamente. Fora disso, mais ninguém. Exatamente. E aqueles que querem os nossos templos físicos na sua região, em que o obreiro recebe salários, necessitados têm acesso ao alimento para o corpo, todos têm acesso ao alimento para o corpo, a alma e espírito, é a aliança do jugo do fardo do Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para cada um de vocês. Então entre em contato conosco no privado, tire suas dúvidas, peçam os nossos templos físicos na sua região, fale também com as autoridades políticas, com os empresários e até mesmo com os moradores de rua da sua região sobre essa causa do nosso Senhor Deus, pois temos oportunidade para todos vocês serem muito abençoados e se tornarem uma bênção em toda a sua região. Aguardo você nas próximas lives, segunda, Seja sexta. meu discípulo e pode continuar nas outras igrejas. Exatamente.
Aguardo você nas próximas lives, segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Na descrição da live você vai encontrar o horário das lives de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros para mais uma Glória. Já acabou o tempo, já estourou. Eu agradeço. E eu também, segunda a sexta, 12 minutos, antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. E no final de semana, sábado e domingo, nós temos reprise das lives, em que nós sorteamos quais das lives que ocorreram durante a semana serão reprisadas novamente nos finais de semana, no sábado e no domingo. Mais uma forma do Senhor nosso Deus falar ao seu coração, testificando alguma palavra que tenha falado ao seu coração durante a semana, ele testifica também no sábado ou no domingo para mais uma glória a Deus. No mesmo horário das lives, é o horário das reprises, mas é só nessa rede social, que é aquela vermelha com um triângulo branco no meio. Aguardo você nas próximas lives, fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, meu muitíssimo amém. E deixando ele bem claro, Fabiana, só você fazer um desafio. Faz um desafio, aceite o nosso desafio. Tem mais de 100 denúncias pra você ver que nós não estamos aqui de brincadeira, falando o que a gente acha, pensa, imagina, mas sim daquilo que a gente pode provar. Aceita um desafio. Quem não puder provar que tá certo com base nas escrituras sagradas, paga o valor em dinheiro. Vai estudar em inteligência artificial, não quero tomar não quero ganhar o seu dinheiro não, tá bom? Exatamente. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives. Meu muitíssimo amém.